Olá! Hoje é dia de falarmos um pouquinho mais da história de Novo Hamburgo. Convidado natural de Novo Hamburgo, filho do seu Aladim e da dona Penalva, é formado em Sociologia. Marido da Paula é mestre em Planejamento Urbano e doutor em História. O pai do Pedro Henrique atualmente é professor da Unipampa em Jaguarão e carrega na bagagem 15 livros, sendo 2 da história da nossa cidade. Hoje teremos uma conversa de peso com Jefferson Francisco Seubach. Seja muito bem-vindo, Jefferson. Obrigado, Rodrigo, pelo convite. É sempre um prazer estar aqui e poder falar um pouquinho da história de Novo Hamburgo, né? Jefferson, tu veio especialmente para estar aqui com a gente. 2 compromissos com a nossa Vale TV. Participar desse filme que está contando os primeiros 90 anos da história da nossa cidade. E agora, para conversa de peso. Seja realmente muito bem-vindo. Muito obrigado pelo carinho para estar aqui com a gente. São 400 e quantos quilômetros? 400 e poucos quilômetros? Até Jaguarão dá 400 e poucos quilômetros, exatamente. Filho de Novo Hamburgo, filho do seu Aladim e da dona Penalva. Isso, nascido em 31 de dezembro de 71. Que dia, 15 hein? minutos para meia-noite. Quer dizer, vai deixar o médico, o enfermeiro, todo mundo doido, né? Tu sabe que foi a primeira oportunidade que eu tive de ficar famoso. Desde então, nunca mais fiquei. Porque o médico, ele disse para o meu pai, os repórteres estavam lá querendo fotografar o primeiro bebê do ano. Uhum. E aí eu nasci 15 minutos antes, porque os repórteres queriam ir para casa festejar, né? E aí disseram para o meu pai, disse que ele nasceu meia-noite e 1, que nós vamos dar o presente, não quiser. Não tem escolha, não teve muita negociação. Não, né? e aí desde então não consegui mais. Quem é que é o seu a dona Penalva e o seu Aladim? Então, a minha mãe, ela começou a carreira de atriz com Ari Fontoura, no Paraná. Que bacana. E aí, depois de conhecer meu pai, então acabou largando da carreira de atriz para acompanhar ele em Porto Alegre. Meu pai, ele é natural do interior do estado, Cruzeiro do Sul, mas se mudou muito cedo. Do lado de Lajeado? De Lajeado, isso. E aí se mudou para Porto Alegre, fez a vida. Tinha os colchões de mola Aladim, foi muito famoso nos anos 50. E depois, ali nos anos 60, acabou, por conta de uma amizade que ele tinha muito forte com o Brizola, ele era também compadre do Lupicínio Rodrigues, então ele acabou, nos anos 60, sendo perseguido ali pela ditadura, tendo que viajar para outro estado, né, se esconder, não podia ter nada no nome dele e tal. Até que no final dos anos 60, início dos anos 70, então ele acabou conseguindo voltar para a região e começou a trabalhar aqui em Novo Hamburgo. E aí, por essa questão, eu nasci aqui. E viveu a tua vida até os anos 2000 aqui também, né? Sim, eu fiz... nessa região que a gente está aqui, eu me criei, andava muito de bicicleta ali ao redor da sociedade ginástica. Foi toda a minha juventude foi aqui, né? Então o começo da minha vida adulta sempre aqui. Trabalhou um ano na Folha de Novo Hamburgo? Trabalhei um ano na Folha de Novo Hamburgo, foi logo depois de defender a dissertação de mestrado em Porto Alegre. Então eu conversei com o Aurélio Decker, Aurélio Decker, né? Não é Becker, é Aurélio Decker. Pedi para ele um espaço para que eu pudesse escrever sobre a história de Novo Hamburgo, né? Eu acho que tinha naquela época bastante fatos que eu achava legais, assim, de serem pontuados no jornal, né? Que é sempre um meio de comunicação muito importante. E aí ele me abriu o espaço e acabei ficando um ano e pouco com ele. O teu irmão também tem uma história com o jornal na nossa cidade, né? Sim, eu tinha um irmão que ele escrevia uma coluna de moda no jornal NH, e aí depois ele faleceu no final dos anos 80, em 89. Val Seubach. Isso, ele assinava isso, assim, dessa forma.
Fala desse livro. Eu, em primeiro lugar, quero dizer para vocês que a gente fez uma entrevista com o Jefferson quando o Novo Hamburgo fez 80 anos. Eu já não morava mais no Novo Hamburgo, estava no Maranhão naquele momento, dando aula no Maranhão, em 2007, né? E aí nós fizemos uma retrospectiva sobre essa leitura, sobre essa abordagem que tu faz sobre Novo Hamburgo nesse livro, no Pegadas Urbanas, Novo Hamburgo como palco do flaneiro. E, na verdade, tu tem 2 livros sobre Novo Hamburgo, né? Sim. O que acontece? Esse livro, ele é fruto dessa dissertação de mestrado, que ela foi escrita num formato acadêmico, né? Então, com uma divisão, toda uma forma um pouco diferenciada. Mas bastante... uma forma moderna de contar uma história, né? Sim, e aí... Porque é a mesma pessoa que transpassa toda a vida dos 80 anos de Novo Hamburgo, 70 e poucos anos, na verdade. Esse livro é de 99, eu acho. Isso, a dissertação eu defendi em 98. Então, o que eu fiz? Eu peguei a dissertação e eu queria tornar ela mais acessível para o público leitor. Perfeito. Né? E adaptei, então, a escrita, tirei muito daquelas citações, notas de rodapé, aqueles detalhes que cabem para a academia, mas tentei tornar um livro mais de literatura. Né? Então, por isso que eu adotei um personagem, que é o Flaner, narrando a cidade, né? a partir de uma trajetória que ele faz. A chegada do trem, chegando de trem, desembarcando na estação, andando... Mas isso em que ano que ele chegou em Novo Hamburgo? Então, a história começa a partir da emancipação, que ele é 27. Ele chega lá em 27. Ele chega em 27. Quando tu vê, ele está nos anos 80. Exato, porque a ideia do Flaner é que ele vai juntando os tempos históricos. Então, daqui a pouco ele está enxergando a Novo Hamburgo dos anos 20, 30, daqui a pouco ele pode estar nos anos 80. Então, ele faz essa ligação entre os tempos históricos. E é delicioso essa narrativa que tu constrói aqui. Ele tem uma pitadinha, evidentemente, de sociologia também. Ele tem... Tu tem uma visão crítica e humana também dessa Novo Hamburgo. Sim, até porque o Flaner, ele tem essa... Né, ele é uma figura resgatada pelo Walter Benjamin, nos anos 40, e era aquele sujeito que passeia despreocupadamente na cidade. E esse passear despreocupadamente, ele diferencia numa metrópole moderna, muito agitada, e aí eu parto do princípio, já naquela época, que Novo Hamburgo se tornou uma pequena metrópole, né, com todos os ingredientes da movimentação, do progresso, da arquitetura, né, dessa construção, do romper as pontes com o passado, né, e um lugar onde é difícil parar para enxergar a cidade, né, ou as coisas ao seu redor. Então, o Flaner, ele tem essa atitude de ir, né, o Benjamin, ele tem uma figura de linguagem muito interessante. É como se o Flaner passeasse levando a sua tartaruga como bichinho de estimação, em vez do cachorro é uma tartaruga. Então, ele tem um olhar mais crítico, ele vai bastante devagar, divagando, né, nesse seu passeio pela cidade. Fala. Desculpa. Só a posição da cadeira, assim, ó. De você levar ela para ficar um pouco mais... Porque ele está muito de lado. Quem sabe... Não, mas é que não adianta. Ele está conversando comigo aqui. Ok, mas é que quando ele vira para lá. Ah, tá. Certo. E aí, para ficar mais interessante, é bom pegar um pouco mais dele. Aí ela nos incomodou para dizer isso, né, Bruno? Pô, Mas a gente vê, senão ele vai ficar sempre... Depois não vai gostar de se assistir. Não, perfeito. Tá bom. Mas sempre olhe para ele, né? Pode, se em algum momento quiser olhar para ali. Porque senão fica muito virado para o lado de lá. Mas se quiser, também pode dar para essa câmera. Mas vamos nós conversando aqui, né? Tá. E se tiver que repetir, não tem problema. Eu também gaguejo muito. Não. Tem que só dar sequência, ele é craque nisso. Tá? Pode ir. Jefferson, qual é o mais importante desses primeiros 90 anos da nossa cidade de Novo Hamburgo? Eu vim pensando, até porque é uma leitura, uma escrita que eu fiz nos anos 90, né? Então a gente... Estamos ali 70 anos da cidade, na verdade, né? Porque é de 27 até 90, né? Quando eu
encerro a pesquisa. Perfeito. Né? Eu não avanço em 90, 93, 94, eu encerro. A pesquisa ela foi feita toda em cima de jornais, de recortes de jornais. Eu passei 9 meses dentro da biblioteca, do arquivo público, não, era da biblioteca na época. Machado de Assis. Isso. E aí lá que estão os exemplares. Então eu fui olhando, eu peguei vários temas, né? E comecei a ver as notícias sobre esses temas. Então, a base da pesquisa é o jornal, tanto o 5 de abril, quanto depois o jornal NH. E aí eu juntei, então, esses recortes e fui tentando entender a cidade. Claro, ele é a partir de uma visão desse jornal. Né? Ele não é uma visão, por exemplo, de entrevistados, não é uma memória social, oral, ou de entrevistas, etc., ou de dados estatísticos, ele é uma visão do jornal. E, desculpa. Mas ela é uma visão tua, né? Sim, porque o encadeamento dessas ideias e a escolha dessas falas que aparecem no jornal sempre é de quem está fazendo essa E pesquisa. o que é mais importante em toda a nossa história? Ah, sim. E aí, momento? então, eu estava vindo, né, e depois de todo esse tempo longe da cidade, fui reler o livro e fui pensar um pouco uma coisa... Tua mãe mora aqui, tu volta eventualmente para cá, mas tu não vive mais no Novo Hamburgo. Não, eu vivo lá em Jaguarão, em Pelotas, e a minha ligação com Novo Hamburgo realmente é bastante distante. E aí eu pensei numa coisa muito interessante. Quando o trem chega em Novo Hamburgo, ele para alguns quilômetros antes, e ali se começa a formar o núcleo urbano que vem a ser chamado de Novo Hamburgo. Né? E aí eu Porque na época a Polis era Hamburgo Velho. Hamburgo Velho, São Leopoldo, Hamburgo Velho. Econômica, social, era Exato. toda... Então o trem ultrapassa o rio, né? Anda mais, os trilhos ultrapassam o rio, se constrói um pouco mais e para. E suspendem a obra, que vai ser retomada só 2 anos depois. A gente já viu esse filme algumas vezes, né? Pois é, mas foi muito interessante porque dá a ideia, num primeiro momento, de descaso, mas não é. Novo Hamburgo começa a crescer do zero, se tu fores pensar. Né? Porque ali começa o loteamento, divisão da terra. Né? Dizem que os comerciantes mais jovens que começavam a se instalar ali. Né? Então vai deixando para trás um pouco da ideia do passado, já desde então. E me parece que é isso, respondendo a tua pergunta, é o mais importante que eu vejo em Novo Hamburgo, tanto de toda a pesquisa histórica, quanto, e que eu coloquei no livro, quanto ainda atualmente, que é não olhar com nostalgia para o passado, é derrubar as pontes com o passado e seguir em frente. Novo Hamburgo não é uma cidade conservadora. O aspecto do conservadorismo, ele pode ser muito olhar na visão econômica. Né? Por exemplo, o sujeito que tem um determinado status social na sociedade, né? Então ele acaba querendo, vamos dizer assim, conservar aquele status. Mas se tu, por exemplo, notar, é difícil em Novo Hamburgo te perguntarem assim, a tua família é de quem? Né? Como em outras cidades no interior, entende? Tu é de que família? Né? Aqui em Novo Hamburgo, embora tenha algumas famílias assim mais tradicionais, nem elas são originárias muitas vezes de Novo Hamburgo. Perfeito. Entende? Então, a migração que Novo Hamburgo passou, o crescimento, né, traz para Novo Hamburgo uma dinâmica extraordinária em termos de cultura, de mentalidade, né, em termos assim de pensar a cidade. Por isso, da ideia do derrubar as pontes com o passado. E num progresso incessante. Novo Hamburgo quis ser moderna e hoje é o que é e pronto. Essa é uma frase tua quando Novo Hamburgo fez 80 anos. A gente vai falar sobre isso na volta do nosso intervalo. Hoje uma conversa de peso com o professor, sociólogo, o escritor sobre a história de Novo Hamburgo, Jefferson Silva.